Salve, salve, meus quarentenados, minhas quarentenadas, beleza? Gente, seguinte, aula de exercícios, eu vou começar já falando da polêmica do exercício da aula anterior, né? Onde a gente teve ali uma situação que podiam ter duas respostas ali, que o gabarito não bateu, né? Então eu vou começar a aula de hoje falando brevemente sobre isso, tá? Eu vou apresentar minha tela, aí a gente já vai resolver os outros exercícios. Gente, essa é uma aula que eu vou resolver todos os exercícios, tá? Então, assim, se der aí a meia horinha, você quiser parar e sair, tomar um chá, aí fique à vontade, mas eu acho legal fazer todos os exercícios para a gente discutir sobre eles. E eu vou começar mostrando aqui esse site do professor Moisés Medeiros, que mostra a questão que deu BO aqui, ó, que era a questão do Instituto Federal do Ceará do ano passado, né? Onde a gente chegou à conclusão de que ali eu só consegui identificar amidas primárias, já que a nossa definição de amida primária é aquela amida que só tem um grupo carbonila. E repare que essa, não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse aqui, mas essa situação aqui que eu tenho uma amida, né, o carbono C dupla O, deixa eu ver se eu só consigo dar uma destacadinha aqui para você. Ó, essa amida aqui, perceba que ela está ligada a apenas uma carbonila, né? E que o que eu tenho nessa situação aqui é que eu tenho um nitrogênio ligado a um carbono de carbonila, isso é uma amida, só que o outro carbono não é um carbono de carbonila porque ele está fazendo uma dupla com CH2 e não com oxigênio. Então não tem como ser uma amida secundária, por exemplo, tá? E a gente viu naquele exercício lá que a gente não conseguiu identificar nenhuma amida terciária, embora ele tenha acusado como resposta a letra A. E aqui o próprio professor Moisés, aqui na resolução dele, ele faz o seguinte, ele coloca uma observação, que alguns autores definem a amida terciária como aquela que apresenta 3 grupos acila ligadas ao átomo de nitrogênio, enquanto que outros definem a amida terciária como aquela que apresenta o átomo de nitrogênio ligado a um grupo acila e a 2 radicais do grupo alquila. Quando a gente tem essa última situação aqui, gente, que é o caso aqui, ó, outros definem a amida terciária como aquela que apresenta o átomo de nitrogênio ligado a um grupo acila e a dois radicais do tipo alquila. Nesse caso, a gente definiu como amida primária NN substituída, tá? Mas ainda é uma amida primária. Da onde que eu tirei isso? Vamos lá. Só para a gente conversar com vocês aí um pouquinho. Deixa eu parar minha apresentação. Ó, a fonte que eu retirei para montar a aula foi o material do positivo. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, eu acho que não, tá? Mas aqui ele diz que amidas primárias, amidas secundárias, amidas terciárias, ele faz uma colocação ali dizendo que tem a ver com o número de carbonilas, e não com o número de radicais. Ou seja, teria que ser o número de radicais acila, ou seja, radicais carbonilados, ligados ao nitrogênio. O Solomon, gente, ele, que é o livro de Química Orgânica de graduação, ele não faz essa menção, essa definição sobre o que é uma amida primária e secundária. Mas ele chama aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, talvez não, porque minha câmera é ruim, mas ele fala aqui, por exemplo, em amidas não substituídas, amidas N monossubstituídas e amidas, NN disubstituídas, tá? Então, ele não chama de amida secundária e amida terciária, beleza? Quer ver outras situações, outras fontes que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó? A gente pode ver a situação aqui do feltre, ó, que eu até destaquei para vocês, ó, ao contrário das aminas, não são comum amidas com 2 ou 3 radicais acila no mesmo nitrogênio, que seriam, então, amidas secundárias e terciárias. Então, essa é a definição do feltre também. O Marta Reis, repare que ele também só faz aquela alusão à amida não substituída, amida monossubstituída, porque tem apenas um substituinte R alquila, e a amida dissubstituída, que teria 2 substituintes R alquila. Ou seja, ele também não chama de amida secundária ou terciária, tá? O único lugar que eu vi, por incrível que pareça, que define a amida primária, secundária ou terciária, de acordo se a amina tem um subgrupo que tem a forma NH2, NHR, onde R é um grupo alquila, ou NRR, né, onde esses dois R são grupos alquila, ele diz que
né, onde R e R' são grupos diferentes do hidrogênio, ele costuma fazer essa classificação aqui como amida primária, secundária ou terciária. Só que perceba que isso aqui, ó, tem uma notificação aqui de que isso não tem, ó, não tem fonte que comprove isso, beleza? Então, assim, nos livros que eu vi, basicamente, a gente está com o seguinte conflito. Deixa eu abrir um slide em branco aqui para você entender do que eu estou falando. As fontes que eu vi até agora, que foram categóricas, foram o Feltri, nossa senhora, ficou horrível, mas deu para entender, e o material do positivo, que definiram do seguinte, ó, amida primária. A amida primária, ela tem R, C dupla O, N. E aqui H2. Enquanto que uma amida secundária teria R, C dupla O, N, aí outra C dupla O, e aqui um outro grupo R, e aqui o hidrogênio. Enquanto que uma amida terciária, ela teria a seguinte situação, ó, R, C dupla O. Perceba que agora a gente vai ter 3 grupos acila ligados ao nitrogênio. Só que isso está em conflito com o seguinte, ó. Alguns autores, pelo menos segundo ali os... E até segundo a questão do Instituto Federal do Ceará de 2019, definem a amida primária mais ou menos da mesma forma que a gente define aminas, né? Onde R, C dupla O, N, aí uma amida secundária como sendo R, C dupla O, N, H, R, e uma amida terciária como sendo R, C dupla O, N, R e R. Aqui pode ser um R', por exemplo, né? Para dizer que eles são diferentes, podem ser iguais ou diferentes, mas não podem ser hidrogênios, tá? A questão é, alguns autores, quem? Não vi até agora nenhum autor definindo categoricamente isso. Por que eu estou falando isso para você, gente? Porque essa busca bibliográfica, e aqui eu já dei aqui algumas bibliografias para vocês, que são materiais de cursinho, alguns livros como Feltri, como Marta Reis, como o Solomons, acho que é meio forçado vocês pegarem Solomons agora, porque é material de ensino superior. Mas percebam que, em questão de fonte, assim, eu podia chegar lá e brigar com esse instituto e falar, olha, essa questão aqui, ela não tá legal, né? Se eu marquei uma alternativa, mas o gabarito saiu outra, e eu tenho fontes que provam que a minha resposta está correta, eu posso recorrer, beleza? Claro que vocês não precisam se preocupar muito com isso. A gente normalmente faz isso por vocês, tá? Então, o que eu faria, então? Nessa questão, portanto, polêmica, mamilos, o que eu faria, ó? Vocês não vão lembrar desse meme, então, enfim, né? O que eu faria aqui, gente? A seguinte situação. Para essa questão, ele diz que a resposta da questão 1 é letra A, mas eu, com base nessas fontes que eu tenho, eu diria que a resposta é letra C. Lá no teu material estava como letra A, porque eu peguei ali questão, gabarito, tudo mais, eu não cheguei a discutir isso, e é uma questão polêmica, de fato. Mas agora que a gente enfrentou essa polêmica, eu fui lá, peguei algumas bibliografias que eu tenho aqui em casa, alguns PDFs, e mostrei para vocês aí o porquê que eu continuo achando que a resposta é letra C, tá? Mas aí, como você pode ver, é briga mesmo de... Aí, vamos supor, se eu estivesse lá no Ceará, meus alunos estivessem fazendo essa prova, eu poderia, quem sabe, recorrer aí e falar, olha, tem fontes que dizem que não. Né? Eu não sei se essa questão não foi anulada até. Né? Até o próprio professor Moisés aqui, ele faz essa colocação, ele coloca essa observação aqui como dizendo que autores divergem sobre isso. Só que a questão é, eu não sei quais autores que vão por essa linha aqui, ó. Não sei, por essa linha aqui, não sei quais autores, tá? Então, se alguém aí souber e quiser me mostrar, beleza. Por enquanto, as fontes que eu consultei ou dizem isso categoricamente ou não dizem nada, beleza? Então, esse é o comentário, tá? Então tá, vamos agora exercícios da aula 10. Finalmente, ó. Ó, um aluno ao estudar a nomenclatura dos compostos orgânicos relacionada com a função orgânica dos mesmos fez as seguintes anotações. Ele diz assim, ó, acetato de etilo é um éter. E não pode ser um éter, por quê? Porque éter é oxiano. Oxiano. Enquanto éster é ato de ila.
Então, heteroxiano. Esterato de Ila. Heteroxiano. Esterato de Ila. Heteroxiano. Esterato de Ila. Então, um éter não pode ser ato de Ila. Isso é um éster. Um tá falso. 2. Butanal é um aldeído verdadeiro. Então, essa aqui está verdadeira, tá? Butanona é uma cetona. Lembre das regras de nomenclatura, elas são até intuitivas, tá? Ciclohexanol é um álcool. Muito bem, essa é verdadeira também. Cloreto de etanoíla. Gente, etanoíla, lembre que esse oil a gente viu, ó, et, 2 carbonos, simples ligações entre carbonos, oil indica que tem uma C dupla O, e se é um cloreto de etanoíla, ele é um aleto de acila, aqui coloco 3 hidrogênios para completar, isso aqui é um aleto de acila, beleza? E não um éster, isso aqui tá falso. Agora ele coloca aqui, ó, cloreto de etila é um aleto de alquila. Sim, gente, o cloreto de etila, como ele não tem o oil no nome, ele é só 2 carbonos, né? Se é etil, a gente coloca aqui como simples ligação, é a ramificação etila, né? E aqui vem o Cl. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, né? Para completar as 4 ligações. E aqui eu tenho 3 hidrogênios. Esse é o cloreto de etila e, de fato, ele é um aleto de alquila. Verdadeiro. Tolueno é um fenol. Quem é o tolueno? Gente, tolueno é um metilbenzeno. Isso aqui não é um fenol, isso aqui é um hidrocarboneto. Portanto, isso aqui é falsa. Então, eu tenho a seguinte situação, ó. 3 falsas e 4 verdadeiras. 4 verdadeiras e 3 falsas, 4 corretas, 3 incorretas. Resposta a letra B. E como sempre, vamos dar aquela checadinha. Eu descartei as anotações de cavalo, mas qualquer coisa volta aí no vídeo para ver aí certinho. Aula 10, exercício 1, resposta a letra B. Uhul, acertei. Uhul, tá? Então, nessas condições, a gente tem que exercício 1, letra B. Eu queria deixar um pouco mais a tinta, mas eu acabei descartando as anotações. Então, qualquer coisa, volte um pouquinho para você fazer as anotações necessárias, beleza? Exercício 2. A contaminação por benzeno, clorobenzeno, trimetilbenzeno e outras substâncias utilizadas na indústria como solventes pode causar efeitos que vão da enxaqueca à leucemia. Conhecidos como compostos orgânicos voláteis, eles têm alto potencial nocivo e cancerígeno e, em determinados casos, efeito tóxico cumulativo. Então, ele diz assim, ó, pela leitura do texto, é possível afirmar que 1. Certos compostos aromáticos podem provocar leucemia. Sim, ele acaba dando. É o que ele diz ali, ó. Benzeno, clorobenzeno e trimetilbenzeno são usados na indústria como pode causar efeitos que vão desde a enxaqueca até a leucemia. Eu marcaria isso aqui como verdadeiro. Vamos lá. Existe um composto orgânico volátil com 9 átomos de carbono. Vamos lá. Existe um composto orgânico volátil com 9 átomos de carbono. Vamos ver. Benzeno tem 6 carbonos, né, gente? Benzeno tá aqui, ó. Benzeno. 6 carbonos. Clorobenzeno. Clorobenzeno é isso aqui. Também tem 6 carbonos. E o trimetilbenzeno, ó, benzeno, trimetilbenzeno, então eu tenho aqui, ó. Vamos pensar. Trimetil. Tá, aqui só cabe um metil, né? Porque esse carbono aqui já está com 4 ligações. Aqui eu tenho outro metil e aqui outro metil. O que me parece aqui, gente, é que o trimetilbenzeno, na verdade, é como se fosse um grupo de compostos aromáticos onde eu poderia ter, por exemplo, isso aqui, ó. Um trimetilbenzeno dessa forma aqui. Né? Isso aqui é trimetilbenzeno também. Isso aqui, um... acho que essas são as únicas formas possíveis. Porque qualquer outra forma que eu for desenhar, elas seriam equivalentes. A não ser que eu faça... Ah, não, essa aqui dá também. É diferente.
Mas, ó, não se preocupem com isso agora. Mas a questão é que esses três compostos aqui são trimetilbenzenos, né? Se eu não numerar, eu não tenho como saber qual deles é o trimetilbenzeno que ele está se referindo. Mas a boa notícia é que todos eles têm a mesma fórmula molecular. Então, eles são isômeros. A gente vai estudar os isômeros mais para frente, né? A gente pode ter, ó, se vocês forem fazer o teste aqui, todos esses três têm a mesma fórmula molecular. Mas, por enquanto, a ideia é só saber o seguinte, ó. Vamos ver quantos carbonos eu tenho. Vamos pegar esse aqui para a gente fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, de fato, um desses compostos orgânicos voláteis, no caso o trimetilbenzeno, que tanto faz se ele tem essa fórmula, essa fórmula ou essa fórmula, ele tem 9 átomos de carbono. Portanto, 2 é verdadeiro. E na 3 ele fala assim, ó, solventes industriais não incluem compostos orgânicos halogenados. Bom, veja bem, aqui ele fala no clorobenzeno. Clorobenzeno é halogenado, porque tem o halogênio cloro. Então a resposta aqui é letra D, porque esse cara aqui é falso. Então, são corretas 1 e 2, letra D. Vamos manter as anotações aqui e vamos ver o nosso simpático gabarito. 2, letra D. Muito bem. Uhul! Acertei. Tá? Então, 2, fechou aqui. 3. Durante a Guerra do Vietnã, o chamado agente laranja, que atuava como desfolhante nas árvores da floresta, foi destaque, pois essa substância é altamente cancerígena. E ele pergunta: as funções presentes na molécula desse composto são. Gente, tem que saber reconhecer função orgânica. Essa função, essa aula aqui, ela serve também para revisão, beleza? Então, como eu disse para vocês, acumulativo. Aqui, ó, C-O-O-H. O que é C-O-O-H? É um ácido carboxílico. Eu reconheço ele pela presença da carboxila, que é carbonila mais hidroxila no mesmo carbono. Se eu tenho carbonila com hidroxila, eu tenho carboxila. E a carboxila é encontrada nos ácidos carboxílicos. Né? A situação que eu tenho aqui, ó, eu tenho carbono, que tá subentendido aqui na grafia de bastão, oxigênio e carbono. Eu tenho oxigênio entre carbonos e nenhum desses carbonos é um carbono de carbonila. Logo, isso aqui é um éter, tá? Aqui, ó, eu tenho halogênios. Halogênios me referem à função aleto, né? Se é aleto de alquila, aleto de arila, aleto de acila, vamos ignorar essa informação por enquanto e vamos ler as alternativas. Se alguma alternativa truncar nós, a gente para pensar nisso. Senão, vai que vai. Ó, as funções presentes na molécula desse composto são éster, ácido carboxílico e hidrocarboneto. Não temos ésteres aqui. Éter, aleto orgânico e ácido carboxílico. Ih, essa aqui tá boa, hein? Tio composto, não. Nem falamos dele ainda, próxima aula. Cetona, não. Álcool, não. Falso. D, amina, não tem nem nitrogênio aqui para ser amina, né? Então, amina e amida estão descartados. Ácido carboxílico, éter e nitro composto, nem a pau, né? Da onde que vai ser um nitro composto? Acho que a gente não falou deles ainda, mas nitro composto tem que ter um NO2, beleza? Então, está falsa essa afirmativa. A resposta é letra B. Vamos manter as anotações e vamos ver se o gabarito está de acordo. Letra B, uhul, acertei. Tá? A ideia aqui, principalmente, gente, é mais ver se o gabarito de vocês não está errado, porque daí é interessante que eu avise, né? Então, 4. A coniina é um alcaloide venenoso. Suas propriedades tóxicas eram conhecidas desde a antiguidade. Já eram usadas na época dos gregos como um veneno para ser administrado daqueles condenados à morte. Eu não sei, o Sócrates tomou isso, será? Eu acho que o Sócrates foi condenado à morte, né? E se eu não me engano, foi tomando veneno, não foi? Vocês perguntam pro Mike isso aí depois, eu realmente não sei agora, tá? Então, olha só. Atente ao que se diz a seguir sobre essa substância. 1. Contém um carbono terciário. Gente, não tem nenhum carbono terciário aqui, ó.
Esse carbono aqui, que seria o mais suspeito a ser terciário, ele está ligado, veja bem, a um único carbono aqui, perdão, a 2 carbonos, né? Porque ele está ligado a esse carbono aqui, mas ele está ligado também a um nitrogênio. Se aqui no lugar do nitrogênio fosse um carbono, ele até seria terciário, mas não é. Esse carbono aqui é secundário, tá, gente? Então, não contém nenhum carbono terciário aqui. Nesse caso, a afirmativa 1 é falsa. 2. É um composto aromático, não é aromático, porque aqui não tem o anel benzênico, que é 6 carbonos em ciclo com 3 duplas alternadas, tá? Até existe, gente, mas não quero pirar vocês com isso, algumas aminas aromáticas, como é o caso da piridina, que tem essa estrutura aqui, tá? Mas, por enquanto, não se preocupe com isso. Repare que aqui eu não tenho 3 duplas alternadas, e para você chegar nisso aqui, para você saber que isso aqui é aromático, você tem que saber a definição formal de aromaticidade. Não falei isso para você, não cai no vestibular, então esqueça, tá? Só coloquei por curiosidade. 2, então, é falso. 3. É um composto nitrogenado heterocíclico. Sim, hétero. Hétero vem de heterogênea. Cadeia heterogênea é quando tem heteroátomos, ou seja, quando tem nós, nitrogênio, oxigênio ou enxofre, entre carbonos. E é cíclica, portanto, é heterocíclica. A 3 é verdadeira. Agora, a 4, gente, deixa eu fazer um negócio com vocês aqui. Tem fórmula molecular C8H17N. Então, ó, eu vou ser preguiçoso e porco agora, mas que nem você deve ser no vestibular quando você quer otimizar tempo. Na seguinte situação. Veja bem, eu sei que a afirmativa 3 está certa e que a 1 e 2 são falsas. Então, ó, 1 e 2 eliminei. 1, 2 e 3 eliminei. Apenas 4 eliminei. Então a resposta só pode ser a letra A. Com certeza esse composto tem fórmula molecular C8H17N. Você pode fazer isso para confirmar, mas perceba que para poupar tempo e não ficar contando carboninho ali, que é coisa que já passou, né? Então, bom, já consegui eliminar alternativas, eu marco a resposta correta. Claro, se você quiser assim fazer uma conferência rápida, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Beleza, um nitrogênio. Tá, então tá com cara de que tá certo. Não precisa se estressar muito, não. Se você tiver certeza que as outras afirmativas estão falsas, vai que vai. Tá? Mantendo aqui, 4, a resposta é letra A. E, uhul, acertei. Beleza? Exercício 5, vai. Enfim, ó, não vou nem ler esse textão aqui, gente. Lembrando aquela fita lá, vamos economizar tempo. Beleza? A questão de orgânica tem muito disso, vocês devem estar percebendo que nas aulas de exercício eu tenho feito isso um monte. Vamos direto para o comando e para as alternativas para não perder tempo. Química orgânica normalmente tem questões fáceis. A Federal do Paraná, nos últimos anos, tem colocado assim, questões fáceis de orgânica e uma, assim, tipo, lazarenta. Mas essa uma lazarenta é aquelas que às vezes eu nas aulas de teoria eu dou aquela elucubrada, eu falo cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso, para você não cair nela. Mas aqui a gente tá aula, por isso que eu falo assim, gente, eu gosto que vocês assistam as aulas de exercícios, porque é o que mais cai, é o tipo de questão mais predominante e é mais fácil que a aula de teoria. A aula de teoria tem muito detalhe. Só que eu coloco esse monte de detalhes justamente para vocês terem condições de responder a questão difícil também. Mas não dá para errar a questão fácil, gente, porque a questão fácil os outros todos vão acertar. Todos não, né? Sempre tem uns que erram, mas maioria vai acertar, tá? E aí você vai acabar ficando para trás à toa. Não dá para correr esse risco, né? Então, ó, a estrutura química do ácido salicílico, representada acima, apresenta, ó, funções orgânicas fenol, de fato, fenol sim, ó, hidroxila ligado ao anel aromático, isso é um fenol, e ácido carboxílico, C-OH, que é a carboxila, carbonila mais hidroxila. Isso aqui é um ácido carboxílico. Então, ó, a letra A já está certa, mas vamos ver as outras. Um carbono com hibridação sp3. Gente, todos esses carbonos, ó, estão envolvidos em pelo menos uma dupla. Então,
nessas condições, eles não têm como ter hibridização sp3. A hibridização deles é sp2. Então, a B está falsa. Tá? C, funções orgânicas éster e álcool. Não, a gente já viu. Ácido carboxílico e fenol. Fórmula molecular C6H2O3. Bom, não tem nem como ter 6 carbonos se a gente viu que ele tem 7, né? A gente contou aqui 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá falsa. E ele fala aqui, ó, funções orgânicas fenol e álcool. Falsa também. Resposta letra A, checando o gabarito. E uhul, acertei. Tá? Exercício 6. Ignora o textão, né? Vai. Esquece isso aqui. Olha para a molécula e vê o comando. Ó. Quais são as funções orgânicas representadas na estrutura da uropilina? Vamos lá. Aqui, gente, em vez de ficar olhando as funções, eu vou fazer o seguinte, ó. Ai, não é isso que eu queria, peraí. Aqui. Apagar toda a tinta do slide, beleza. Ó, a situação que a gente tem aqui é a seguinte, ó. Vamos pensar aqui. Vamos ver as alternativas. Ou vamos ver aqui? Acho que não, vamos ver aqui que é melhor. Ó, o que eu estou vendo? Para identificar uma função orgânica, olhe para os heteroátomos, porque são eles, são os átomos diferentes de carbono e hidrogênio que vão dar a carinha da função. Então, ó, eu estou vendo aqui uma carbonila, então olhe para as carbonilas, porque as carbonilas são muito importantes e elas aparecem em muitas funções orgânicas. Perceba que aqui eu tenho carbonila ligada a nitrogênio. Carbonila ligada a nitrogênio, isso é uma amida. Percebam que aqui e aqui eu tenho nitrogênios. Então, olho nos heteroátomos. Eu tenho nitrogênios que não estão ligados em carbonos de carbonila. Isso são aminas. Aqui, ó, nitrogênio ligado a carbonila. Isso é amida. E aqui, nesses dois casos, eu tenho COOH, que são as representações condensadas para os ácidos carboxílicos. Então, eu tenho funções amida, aminas e ácidos carboxílicos. Amina, amina e ácido carboxílico, eu encontro isso na letra B. Aldeído, não tem aldeídos ali, então risca a letra A. Cetona, não temos cetonas, tá? Isso aqui é uma amida, beleza? Ácido carboxílico, amida, fenol, não tem fenol, no tiene, no hay. E aqui, fenol, amina e amida, no hay, no tiene. Vocês já irem se acostumando com os peruanos no que vem, quando vocês forem fazer cálculo 1, galera de exatas, álgebra linear. C é Y, seno de teta, C aí, guaxota. Se prepare, né? Em português já é foda, né? Letra B. Letra B. Letra B. Ele dá um B torcinho. 6, letra B. Uhul, acertei. Tá? Então, exercício 9. Gente, dá uma atençãozinha para esse exercício, porque essa geosmina, ela já foi alvo, assim, de, digamos, já foi alvo de discussão esse ano. Uma questão lá no Rio de Janeiro que a água estava meio escurecida, né? Até tem um vídeo de um canal chamado Universidade da Química. Sei lá, procura no YouTube lá, Universidade da Química. Universidade da Química. Geosmina. E escreve depois, Geosmina. Porque tinha uma hipótese de que o que estava tornando as águas ali do município do Rio de Janeiro escura era a presença dessa geosmina, tá? E ela, no começo do ano, não sei se vocês devem lembrar disso, mas estava acontecendo lá que no município do Rio de Janeiro estava tendo uma situação que a água ali, a água torneiral ali, ela estava com uma cor estranha, né? E uma das hipóteses levantadas por esse professor aqui, professor Antônio, se eu não me engano, que é desse canal aqui, ele levantou essa hipótese. Eu não lembro se ela chegou a ser confirmada, tá? Mas dei uma olhada, tem, de certo modo, é uma atualidade aí, né? Uma molécula que acabou sendo caindo aí no,
né, podendo, digamos assim, caiu na boca do... Não caiu na boca do povo, mas, né, como era uma questão de atualidade, convém dar uma olhadinha, tá? Mas olha só o que ele fala aqui, ó. Vamos olhar para estruturas, ó. Considere as seguintes informações a respeito da 8,10-dimetil-1-octalina, que é essa molécula aqui, e da geosmina, que é essa molécula aqui. Número 1. A 8,10-dimetil-1-octalina é um hidrocarboneto, sim, alifático insaturado. Gente, alifático quer dizer aberto. E essa cadeia não é aberta, tá? Então, isso aqui é falso. Falso. 2. A geosmina é um heterociclo saturado. Gente, ela não é um heterociclo, porque para ser heterociclo tem que ter heteroátomos entre carbonos. Ou seja, hétero vem de heterogêneo. E essa cadeia não é heterogênea, porque o heteroátomo não está entre carbonos. A 2 é falsa também. E a 3 diz assim, ó. Cada um dos compostos apresenta 2 carbonos quaternários. Ó, vamos ver aqui então. Carbono quaternário. Cada um dos compostos apresenta 2 carbonos quaternários. Eu encontrei aqui um carbono que é aqui 1, 2, 3, 4. Aqui, beleza, eu tenho um carbono quaternário. Um carbono quaternário, normalmente, ele não era para estar ligado a um hidrogênio. Cada um dos compostos apresenta 2 carbonos quaternários. Esse aqui sim, né? 1, 2, 3 e 4. Eita! Essa questão tá esquisita. Deixa eu dar uma olhada no gabarito aqui. O que ele fala? Ele fala que a resposta da 7, que é o exercício que a gente está fazendo, é letra A. Hidrocarboneto alifático. Apenas um? Eita, calma lá. Vamos ver de novo isso aqui. Não é alifático isso aí não, gente. 7, letra A. A 8,10-dimetil-1-octalina. 8,10-dimetil-1-octalina. É um hidrocarboneto alifático insaturado. Isso aqui é cíclico. Isso aqui não é alifático nem aqui nem na China. Gente, essa questão tá bugada. Eu diria assim, não tem alternativa correta aqui. Tá? Então, anula. Qualquer coisa, semana que vem eu digo para vocês, se caso tiver alguma inconsistência aqui que eu não tiver flagrado, aí eu aviso para vocês na semana que vem. Mas para mim que essa questão tá, ó, furada, beleza? Então, por quê? Porque olha só, primeiro, ele fala que a 8,10-dimetil-1-octalina, que é essa molécula aqui, ela é um composto alifático, né? De fato é insaturado, mas alifático não faz sentido, porque alifático é sinônimo de aberto, né? Então, uma cadeia alifática é uma cadeia aberta, essa cadeia é fechada, né? Então, não faz sentido. Ela poderia ser chamada de alicíclica, e sim, né? Porque no caso ela é uma cadeia fechada não aromática. Mas é um hidrocarboneto alifático. Não, não faz sentido. E as outras duas a gente viu que está errada mesmo, porque não tem como ser um heterociclo aqui se isso aqui não é heterogêneo, né? O oxigênio não está entre carbonos. E não existem 2 carbonos quaternários aqui, existe apenas um carbono quaternário para cada estrutura. Então eu diria que, ó, afirmativa, a resposta é letra F, ó, nenhuma está correta. Nenhuma está correta. Gente, nessa mesa digitalizadora minha letra ficou horrível, mas acho que deu para entender. Nenhuma está correta. Letra de médico, né? Então, vai. A última aqui, gente, fala sobre o gás sarin. Ó, aqui a gente vai ter que fazer a contagem mesmo, não tem jeito, né? Porque ele faz assim, ó, com base nas afirmações, avalia as afirmativas, verdadeiro ou falso, V e F, né?
Então, ó, o sarin é um composto organofosforado, sim, ele apresenta fósforo, de fórmula molecular C4, então vamos lá, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, então de fato, C4. H10, vamos completar ali com hidrogênios, mas tá aloprando esse negócio aqui, bicho, tá me enchendo o saco. Ó, vamos completar com o número de hidrogênios. Ó. Esse carbono está fazendo uma ligação, portanto, faltam 3 hidrogênios. Esse carbono está fazendo 3 ligações, portanto, falta um hidrogênio. Com mais 3 hidrogênios aqui, com mais 3 hidrogênios aqui. Portanto, 3, 6, 9, 10, C4, H10. Aí, ó, oxigênio. Vamos lá, ele fala do flúor aqui, né? Tem um flúor aqui, portanto, F. Não vou nem mudar a cor. Oxigênio tem 2, O2, e um fósforo aqui, P. Então, a 1 é verdadeira, tá? Vamos ver, ó. A molécula do gás sarin apresenta uma cadeia aberta, sim, e ramificada. É ramificada, gente, porque apresenta, por exemplo, aqui, se for ver, mais de um carbono primário. Mais de 2 carbonos primários, tá? Uma cadeia ramificada, ela apresenta mais de 2 carbonos primários, beleza? Então, e aqui vocês podem ver que essa parte aqui, por exemplo, ela sai aqui para fora, né? Você não tem apenas 2 extremidades de CH3, você tem 3 extremidades de CH3 aqui. Então, a 2 é verdadeira. Letra C. Letra C, não. Terceiro item. Em uma molécula de gás sarin, existem 9 ligações sigma do tipo sigma SSP3. Gente, não vimos isso ainda, tá? Então, eu já vou dizer para vocês, deixa eu só apagar aqui e fazer bem rapidinho essa parte, ó, verdadeiro, verdadeiro. Ó, ligação sigma é uma ligação simples. A gente vai estudar isso ainda, então não se preocupe. Do tipo S, ou seja, vai envolver um orbital S com um orbital sp3. O único que vai ter orbital S disponível é o hidrogênio, enquanto que o carbono vai ter orbital hibridizado. Então, basicamente, ele está perguntando quantas ligações simples do tipo hidrogênio-carbono, sp3, a gente tem. Então, ó, isso aqui é um carbono sp3. Aqui eu tenho um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Aí aqui, 4 hidrogênios, 5 hidrogênios, 6 hidrogênios. 7 hidrogênios, 8 hidrogênios, 9 hidrogênios, 10 hidrogênios. Então, isso aqui é falsa. Na verdade, existem 10 ligações sigma, ou seja, ligações simples, envolvendo um orbital S e um orbital sp3. Não se estresse com isso por enquanto, a gente vai falar disso mais para frente, mas esse orbital S vem de um hidrogênio e o orbital híbrido vem do carbono, tá? E no caso aqui, todos os carbonos têm hibridização sp3. Isso vocês lembram? Vocês lembram como determinar a hibridização. Vocês só não sabem direito ainda, acredito, o que é hibridização. Mas vamos ter uma aula disso ainda nesse bimestre. É a aula 13, Estrutura dos Compostos Orgânicos. Uma aula muito legal. É uma aula que eu adoro dar, tá? O ângulo correto das ligações do carbono é de 120. Falso, gente. O ângulo da ligação do carbono sp3 não é de 120 graus, beleza? É ali mais ou menos em torno de 109 graus, mais ou menos, tá? Isso aí, se eu não me engano, tá lá na tabelinha. Se não tiver, eu trago para você na aula de Estrutura e Propriedades de Compostos Orgânicos. VVFF. Manter, checando o gabarito e FFF. Né? Eu acho que provavelmente eu esqueci de algum item, mas uhul, acertei. Né? Vamos só ver se tinha aqui mais algum item pra gente discutir. Talvez eu tenha, na hora de copiar e colar, eu tenha dado bobeira. 1, 2, 3, 4. Não, é isso mesmo. Pode ser que eu tenha tirado um na hora aqui para que fosse muito complicado e que não fosse viável a gente falar agora. Beleza, gente? Então, do nosso encontro hoje é isso. Deixa eu vir aqui para a nossa reunião, parar a apresentação e dar aquele beijo para você. E fique com Deus. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.